Janeiro Branco, mês de promoção, prevenção e cuidados em relação à saúde mental e emocional. Para início de conversa, partiremos de uma reflexão sobre o que seria a saúde mental afinal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, poderíamos defini-la como um estado de bem-estar no qual o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade. Portanto, saúde mental é mais do que somente a ausência de transtornos mentais. Como seria isso? A saúde mental é uma parte integrante da saúde. Na verdade, não há saúde sem saúde mental. E então, como anda a sua saúde mental? Como você lida com as suas emoções? Começaremos a discussão para a reflexão falando do que se tratam as emoções e as suas funções. Emoções são públicas e fazem parte da nossa essência humana, possivelmente identificadas quando são experienciadas com gestos, olhares e expressões faciais, como por exemplo a alegria, o amor, a tristeza, o medo e a raiva. As emoções precisam ser identificadas, nomeadas, sentidas e gerenciadas. Podemos, por assim dizer, que existem emoções agradáveis e as desagradáveis. Começaremos discutindo sobre exemplos de emoções agradáveis, como o amor e a alegria. Essas emoções precisam e merecem ser compartilhadas, seja uma ligação, uma mensagem, uma visita ou um abraço, que em tempos de pandemia e com as medidas de prevenção, tivemos que nos adaptar a novas formas de demonstração de afeto. Já nas emoções desagradáveis, falaremos sobre a raiva, a tristeza e o medo. A raiva, podemos dizer que exerce a função de impor limites frente a uma situação em que possivelmente a pessoa possa se sentir desrespeitada, frustrada, injustiçada ou ofendida. Sua reação frente à raiva é o que pode levantar a reflexão do quão saudável você está. Como você tem reagido frente à raiva? Tem se deixado levar pelos impulsos, canalizado para atividades produtivas ou as tem reprimido? A tristeza pode ser sentida em momentos de perda de alguém significativo, uma esperança, a saúde, enfim, entre outras situações. A tristeza traz uma função de reflexão acerca daquilo que está sendo perdido e o impacto ou importância que tinha sobre a sua vida. É preciso externalizar essa emoção para também proporcionar o alívio da tensão provocada por essas situações. Uma vez sentida, não pode ser guardada. Em nossa cultura, não é permitido valorizar esses sentimentos, nos fazendo entender que chorar é sinal de fraqueza. No entanto, chorar faz parte do processo natural de aceitação dessa nova realidade. Agora falaremos do medo, cuja função é nos alertar e preparar para uma situação de perigo, ameaça ou risco, seja ela de um acidente de trânsito ou um assalto. Nesses momentos, temos reações que modificam a nossa fisiologia, sentimos um aumento da tensão muscular e a aceleração respiratória e cardíaca, que são necessárias para mobilizar o nosso organismo, multiplicando a nossa força física por 10. E também a psíquica, que aumenta o nosso estado de alerta para enfrentar o perigo, eliminá-lo ou fugir. Neste momento em que estamos vivendo de pandemia, enfrentamos várias etapas. Passamos pelo medo no início, pois estávamos lidando com um vírus circundado de incertezas, mas ao passo em que obtínhamos informações sobre ele, aprendemos a lidar, prevenir, enfrentar e, por fim, adaptar-nos a essa nova realidade. Para finalizar o papo sobre emoções, não podemos esquecer que elas têm a função de manutenção de nossas vidas. Uma vez reprimidas, podem causar um sofrimento psíquico, bem como depressão ou um transtorno de ansiedade generalizada. Precisamos falar sobre essas questões com seriedade, alertar sobre o preconceito com as doenças psiquiátricas, que muitas vezes são consideradas fruto da imaginação do paciente, fraqueza, frescura, enfim, toda e qualquer ideia formada a partir dos achismos de uma cultura que nos circunda de intolerância à dor. Por esses e outros motivos, os transtornos mentais deixam de receber o tratamento adequado. Assim como debatemos sobre novela, futebol, religião, política, entre outros assuntos, por que não falarmos sobre do que se trata a saúde mental? Falando nisso, como anda a sua saúde mental? Então, pensando em quem precisa de apoio e observando seu convívio social, adote uma escuta acolhedora a quem está sofrendo. Não a julgue nem pense a respeito do sofrimento do outro a partir de como você lidou com a situação semelhante. Saiba que cada um sente de maneira própria, diferente de você. Escutar também ajuda. Precisando de um apoio profissional, os principais profissionais responsáveis por tratar a saúde mental
são os médicos psiquiatras e os psicólogos. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, oferecem esse tipo de tratamento gratuitamente.